A Unesco incluiu Brasília na lista de bens culturais da humanidade em 1987. Hoje, a capital federal enfrenta um dilema. Para os brasilienses, o título da Unesco promove o turismo. Mas muitos temem que o tombamento engesse o desenvolvimento da cidade. Urbana, concreta, monumental, ao mesmo tempo bucólica, lírica, acolhedora. Brasília nasceu em 1960, fruto do traço poético do urbanista Lúcio Costa. Apenas 2 meses após a inauguração, o presidente Juscelino Kubitschek enviou um bilhete ao chefe do IPHAN, Rodrigo Melo Franco, e cobrou o tombamento da cidade. A única defesa para Brasília está na preservação do seu plano piloto. Pensei que o tombamento do mesmo podia constituir elemento seguro, superior à lei que está no Congresso, sobre cuja aprovação tenho dúvidas. Peço-lhe a fineza de estudar essa possibilidade, ainda que forçando um pouco a interpretação do patrimônio. Considero indispensável uma barreira às arremetidas demolidoras que já se anunciam vigorosas. A inclusão de Brasília no livro do tombo só veio 30 anos depois, em 1990. Marco da arquitetura moderna, a capital responde pela maior área tombada do mundo, mais de 112 quilômetros quadrados. Todas as nossas grandes cidades estão com tão graves problemas urbanos do ponto de vista do uso do espaço público, dos parques, da cidade verde, da qualidade do ar, do trânsito parado, que Brasília ainda surge como um pequeno exemplo de que alternativas são possíveis. Então eu acho que hoje não tem muito espaço para a pessoa vir a público e falar assim, sou contra o tombamento. O tombamento de Brasília é diferente de qualquer outra cidade. Aqui o que se preserva não é um prédio ou outro isoladamente, mas todo o conjunto urbanístico. Isso quer dizer que um edifício pode sofrer reformas de estilo ou até mesmo ser demolido, como este aqui, na Asa Sul. O que não pode mudar é a relação entre as 4 escalas definidas por Lúcio Costa. A escala monumental foi pensada para causar impacto. Ela reúne cartões postais de Brasília, como a Praça dos Três Poderes, a Esplanada dos Ministérios, a Torre de Televisão, e se estende por todo o eixo monumental, via que cruza a cidade do nascente ao poente. A superquadra é a tradução da escala residencial. Os prédios de no máximo 6 andares e erguidos sobre pilotis permitem a livre circulação de pessoas. Nada de cercas ou grades. Em vez disso, imensos jardins. As superquadras estão distribuídas ao longo das asas norte e sul. A escala gregária ou de convívio nasce do cruzamento das escalas monumental e residencial. É um setor reservado a hospitais, hotéis, bancos, comércio e diversão. A plataforma da rodoviária foi projetada como um ponto de encontro para quem mora em Brasília. A escala bucólica interage com as outras 3 e faz de Brasília um lugar sem muralhas ou arranha-céus. Verdadeiros tapetes verdes dão ao morador a sensação de liberdade. Vazios urbanos para descansar o olhar. De quase toda a cidade se pode ver o horizonte e a orla do Lago Paranoá. Que tem um aspecto lindo e poético, bucólico, que é olhar para esse horizonte, né, onde a gente percorre em Brasília. Se a gente pudesse percorrer a câmera aqui, dando a volta, a gente enxerga o horizonte no contexto da cidade, o céu encontrando a terra, né? Qual é a cidade no porte como de Brasília que a gente enxerga e percebe isso? Experiência reconhecida em todo o planeta. Em 1987, a cidade foi incluída na lista do Patrimônio Mundial. O título é concedido pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Brasília figura entre 981 bens, distribuídos em 160 países,
Está ao lado de construções milenares, como as pirâmides do Egito, a Muralha da China e o Santuário Histórico de Machu Picchu, no Peru. Brasília, sua inscrição na lista do Patrimônio Mundial com 27 anos, significou um desafio enorme para a Unesco, que era o reconhecimento daquilo como uma obra-prima, como um gênio da criatividade humana, mas, ao mesmo tempo, um desafio constante, porque se sabia que aquela era uma cidade em crescimento. Os próprios países amigos que reconheceram em Brasília um fato extraordinário, raro na história da civilização, a construção de uma capital nacional seguindo as ideias da sua época, as ideias mais avançadas da sua época. O Brasil tem 19 bens inscritos na lista do Patrimônio Mundial. Eles estão divididos em 2 categorias definidas pela Unesco. 12 são considerados herança cultural. É o caso de Brasília, Ouro Preto, Olinda e São Luís. E 7 figuram como herança natural. Destaque para o Pantanal, a Amazônia, o arquipélago de Fernando de Noronha e as cataratas do Iguaçu. Do ponto de vista do patrimônio natural, eu acredito que a diversidade dessa amostra e que representa os principais biomas brasileiros. Do ponto de vista cultural, em geral, são sítios e conjuntos urbanos e que demonstram, no meu entendimento, o resultado de um encontro de culturas e uma ocupação de um território imenso como o nosso e uma adequação às condições ambientais do país. O governo do Distrito Federal fez uma pesquisa para saber o que os moradores de Brasília pensam sobre a preservação da cidade. Quase todos sabem que a capital é patrimônio cultural da humanidade, 94%. E a maioria, 85%, considera importante o título da Unesco. Para 80% dos entrevistados, o reconhecimento internacional ajuda a desenvolver o turismo. E 56% entendem que só o tombamento será capaz de garantir que, no futuro, Brasília seja reconhecida da forma como foi planejada. A população também cobra providências do poder público. 65% consideram insatisfatória a atuação do governo no combate às invasões de terras na capital. Mas a mesma pesquisa identifica uma contradição. Entrevistados que defendem a preservação de Brasília temem que o tombamento impeça o crescimento da cidade. Essa é a opinião de 58% dos moradores. E a pergunta que fica é: como conciliar o conflito entre proteção e desenvolvimento? O secretário de Habitação do Distrito Federal é responsável pelo planejamento urbano de Brasília. Ele defende o tombamento, mas alerta: a preservação não pode ser tanta a ponto de engessar a cidade. Nós temos pessoas que, se puderem, elas colocam uma redoma de vidro e não deixa alterar absolutamente nada em Brasília. Não é isso que precisa ser feito. Nós precisamos preservar aquilo que foi o projeto original, mas nós podemos alterar algumas coisas. Eu vou dar um exemplo. Nós temos hotéis no setor hoteleiro que tem 3 pavimentos e outros hotéis que têm 20 pavimentos. Por que nós, depois de 50 anos de Brasília ter sido criada, nós ainda vamos manter hotéis de 3 pavimentos, sendo que nós precisamos de leitos de hotéis na capital da República? Isso não fere o tombamento, mas alguns querem manter exatamente desse jeito. É o caso de Vera Ramos, arquiteta e urbanista do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Tombamento, como eu falei na questão da inscrição na lista da Unesco, é conquista, não é castigo. Então nós temos que ter isso em mente e é reconhecimento de valor. Para Vera Ramos, a capital deve ser protegida como qualquer outro centro histórico do país. E palavras como expansão e crescimento não cabem dentro do plano piloto. Brasília é o centro histórico do Distrito Federal. É um centro histórico moderno, não é um centro histórico como o Pelourinho.
mas é um centro histórico. Brasília é uma cidade moderna e histórica ao mesmo tempo. Ela foi pensada desde a época do Brasil colonial, a interiorização da capital. Então, esse conhecimento, esse profundo conhecimento e esse reconhecimento do valor é o que está faltando para poder as autoridades, os cidadãos, eles agirem no sentido de preservar. O Ministério Público fiscaliza a ocupação do solo no Distrito Federal. A promotora de defesa da ordem urbanística denuncia a pressão imobiliária sobre a área tombada de Brasília. Eles querem uma cidade mais concentrada, querem uma cidade mais adensada, querem uma cidade mais dinâmica, digamos assim. Na verdade, elas querem que Brasília seja uma coisa que Brasília não é. Porque a concepção de Brasília é essa. Brasília foi pensada para funcionar dessa maneira. Então, a pressão que a gente tem, basicamente, e principalmente, é do setor imobiliário e também de alguns arquitetos que entendem que Brasília deve ser de maneira diferente. Por exemplo, promovendo o adensamento da área central, promovendo a construção de setores habitacionais à margem do eixo monumental. Em 2013, o setor imobiliário inaugurou 18 empreendimentos no Distrito Federal. A expectativa do Sindicato da Indústria da Construção Civil é dobrar o número de lançamentos neste ano. 36 novos projetos. O difícil vai ser encontrar área disponível no plano piloto. Hoje, Brasília já é uma cidade consolidada, que tem de oferta hoje, gira em torno aí de 10% de área, ou um pouco mais, talvez, de área desocupada para a construção, para o mercado imobiliário. Limitações essas de altura, de afastamento, que fazem parte de qualquer cidade. Brasília, como qualquer outra cidade, tem essas limitações. E o tombamento traz junto com ela, com essas limitações, algumas restrições diferenciadas, mas nada que atrapalhe ou que prejudique o setor. A polêmica entre preservação e desenvolvimento não é nova. Em 2009, o arquiteto Oscar Niemeyer causou espanto quando classificou o tombamento de Brasília como uma besteira. Antes, em 1974, o urbanista Lúcio Costa admitiu que a cidade poderia sofrer atualizações, desde que fossem mantidas as características originais. Eu sou contra essa ideia de reformulação do Plano de Brasília. Eu ouço muito falar, reformular o Plano de Brasília, reformular. Não se trata de reformular coisa nenhuma, não. O crescimento da cidade era que ocorreu de uma forma anômala. Nosso crescimento da cidade houve essa inversão que todos conhecem. O plano piloto tem características próprias e deve ser mantido. A urbanista Maria Elisa é filha de Lúcio Costa. Nesta entrevista à TV Alerj, ela critica a pressão sobre a área tombada. A ameaça é a estupidez das pessoas quererem transformar Brasília em São Paulo. Se quer fazer, tudo bem. Agora aí tem o centro histórico, protege, tem uma área de transição em que você tem que ter um mínimo de controle, porque senão vai ficar ridículo. Um monte de prédio de 20 andares, uma gaiola de 20 andares com Brasília lindinha lá dentro. Entendeu? Tem que ter um mínimo de sensibilidade, sabe? É um testemunho de um determinado modo de ver o Brasil. É um testemunho, só esse pedacinho. Você tem todo o Distrito Federal fazer o que você bem entender. Meu pai dizia uma coisa importante, ele dizia: a Brasília não interessa ser grande metrópole. No próximo bloco, os riscos ao projeto original de Lúcio Costa e o plano que pretende conservar o conjunto urbanístico da capital federal. O Repórter Senado volta em instantes. Até já!